E ele não viu, aí ele prefere girar, jogar aqui na direita. Aí o Gabriel Peck. Espera a passagem agora do Léo Matos, jogada com ele. Léo Matos botou dentro da área, olha só, o Andrei bateu cruzado! Gol! É do Vasco! Germâncano no lugar certo na hora certa. Numa bela jogada pelo lado direito. Aí o Léo Matos meteu por baixo. Andrei, ele bateu o rasteiro e Germâncano de canhota botou lá dentro, Tita. 40 minutos com duas participações e um gol, né? Tá perfeito pro Herman, né? Ele é goleador, ele é artilheiro, estava ali na pequena área, acompanhou a jogada. Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, depois de mais um jogo do Vasco no Campeonato Carioca, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Primeiro eu peço para você, dá um like nesse vídeo, o like é muito importante, tem muita gente que assiste nossos vídeos e não clica em curtir, assim não vale. Faz o seguinte, clica aqui em curtir e você que até agora ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Clica aqui embaixo porque a gente traz muita informação, jornalismo esportivo de qualidade para você, torcedor vascaíno, porque aqui a gente tem muito respeito a você que tá aí do outro lado. E eu peço também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente traz sempre muita informação por lá. E falar um pouquinho desse jogo de ontem do Vasco, mais um empate no Campeonato Carioca. O time ficou no 1-1 contra a equipe do Fluminense, jogando em Volta Redonda pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, e com o resultado o Vasco se mantém por enquanto na 8ª colocação, agora com 7 pontos. E o gol do Vasco foi marcado por Germâncano. Esse gol que você viu na abertura do Bom Dia Gigante, passe de Andrei, Germâncano colocando no fundo do barbante na primeira etapa. Já no segundo tempo, Fred de cabeça, uma falha do sistema defensivo, deixou tudo igual e por isso o placar ficou no 1-1. Vasco desperdiçou muitas oportunidades, mas quem vai falar um pouquinho sobre esse jogo, Vasco e Fluminense, é Flávio Dias, chegando agora nesse Bom Dia Gigante. E aí, Flávio, conta pra gente como é que foi esse jogo. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha! Bom dia a todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. É isso aí. O Vasco empatando em 1-1 com o Fluminense, num resultado injusto. Muito injusto. Vou fazer um breve comentário a respeito da partida e vou trazer algumas informações para debate aqui com o torcedor, que é muito importante. Sobre o jogo, o Vasco entrou muito bem posicionado em campo, um time que mordeu demais, brigou demais, lutou demais durante a partida, conseguiu sair na frente 1-0, uma jogada entre Léo Matos e Andrei. Andrei chutou no gol e Germâncano acabou antecipando e fazendo um gol que o trouxe para uma galeria seleta de artilheiros de todos os tempos do Vasco, estrangeiros. Está entre os 5 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube. Fez seu 25º gol com a camisa Cruz Maltina. Germán Ezequiel Cano, que é um jogador espetacular, extraordinário na arte de fazer gols. Perde também, gente, perde gols, como todos os grandes artilheiros já perderam gols, Roberto Dinamite, Edmundo, Romário. Germâncano também perde os seus, mas sempre que pode, o nível de assertividade é muito maior do que o de erros, por isso que é um jogador especial. No segundo tempo, o Vasco toma um gol com 1 minuto, um gol de uma falha que vem tirando o sono de todos nós vascaínos, da bola parada. Uma
correção precisa ser feita urgentemente. Não dá pra gente ficar sofrendo, porque na Série B vai ser assim. Muita bola cruzada na área, muita bola no abafa. Normalmente os times que vão jogar pra cima do Vasco vão aprontar correria e bola na área. E o Vasco precisa estar preparado para isso. E vem demonstrando muita fragilidade. Marcelo Cabo, inclusive, falou isso depois do jogo. Admite que precisa corrigir. Acho que mais do que a correção, de repente, é se pensar em ter um plano B. Além do Hernando, trazer um outro zagueiro que possa ser um jogador experiente e que possa fazer essa função também, para estar ali junto com o Leandro Castan e com o próprio Hernando nessa briga, porque não dá para o Vasco ficar sofrendo com isso. É claro que é treinamento, é claro que é posicionamento, de repente fazer uma marcação mais individualizada, não tanto por setor. Geralmente as defesas marcam muito mais por setor. De repente deixar os jogadores livres, alguns como jogadores de bola, deixar que alguns marquem os jogadores e ter alguns que possam somente ir na bola. Enfim, o Marcelo Cabo vai ter que queimar a mufa aí para resolver isso. E aí o Marcelo faz 2 alterações, tira o Bruno Gomes muito lento, muito devagar, muito burocrático no serviço de primeiro volante, uma posição que o Vasco precisa contratar urgentemente, precisa ter um jogador que dê essa dinâmica, que tenha coragem de virar para frente e fazer o jogo andar, não apenas ficar tocando bola atrás, tentando fazer as jogadas mais burocráticas, como vem fazendo o bom jogador que é o Bruno Gomes, mas não está bem. E o Carlinhos, que acabou o prazo de validade. Carlinhos é 2, 3 jogos no máximo, não consegue manter uma regularidade. Até vinha bem, jogou bem contra o Madureira, fez um bom jogo contra o Macaé, fez o gol contra o Botafogo, mas não dá. Precisa render mais, ainda mais sendo ele o único jogador de criação, que era uma função que o Marquinhos Gabriel realizava. E o Marquinhos Gabriel não jogou e mostra também a assertividade da contratação, porque é um jogador diferente nesse setor. E aí entraram Laranjeira e Figueiredo, 2 meninos da base, com objetividade, com coragem, com disposição, se juntaram a outros 2 meninos espetaculares no quesito entrega, um mais até também com bola do que o outro. O Galassa jogou mais do que o Gabriel Peck, mas o Gabriel Peck foi muito importante taticamente na recomposição, na briga pela posse de bola, na puxada de contra-ataque. Fez um excelente jogo o Gabriel Peck, e o Vasco teve 3, 4 oportunidades com o Peck, com o Ricardo Graça de cabeça, teve com Laranjeira, teve bola na trave do Andrei numa falta, teve um chute de fora da área na falta, enfim. E o Vasco acabou não conseguindo vencer o Fluminense, empatou em 1-1. Pegamos um time de primeira divisão, 5º colocado no Campeonato Brasileiro, praticamente completo, e o Vasco foi bem. Eu coloco só uma dúvida, porque realmente estranhei demais, porque vi e li muita gente elogiando o volante Andrei. Posso ser uma voz discordante. Muita gente diz que eu tenho até má vontade. Não é questão de má vontade, porque já elogiei recentemente. Mas acho que Andrei é um jogador que atrapalha em muitos momentos o time do Vasco. Por lentidão, por falta de posicionamento, principalmente como segundo homem. Depois que ele entrou como primeiro homem, o Bruno Gomes entrou no jogo, saiu do jogo. Talvez aí sim ele tenha subido um pouco mais. Mas sempre quer arriscar o passe mais difícil, sempre quer fazer a jogada mais complicada. Quando joga simples nessa posição, foi assim com o Macaé. Ele fez um bom jogo, inclusive foi muito elogiado, nós elogiamos ele demais, ele cresceu de produção, mas não tem a pegada, a força da pegada de um bom volante. Se ele tivesse a pegada do Matias Galassa com o futebol que ele tem, o Andrei seria um grande jogador. Mas vi aí muitos sites, muitos jornais elogiando, dando o Andrei como o melhor jogador em campo. E eu quero saber a sua posição. Será que o Andrei realmente foi esse jogador, melhor jogador em campo? Foi até para a coletiva, foi super elogiado. Eu discordo. Não acho que ele tenha sido o melhor jogador em campo. Acho que outros jogadores tiveram muito melhor desempenho do que o próprio Andrei. Destaco aqui Gabriel Peck, destaco o Matias Galassa, destaco os 2 laterais, o Léo Matos e o Zeca até num ponto um pouquinho mais acima. Acho que realmente esses jogadores jogaram mais. O Figueiredo e o Laranjeira, pela entrega e também pela assertividade de muitos lances, jogaram mais do que o Andrei. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Se você acha que o Andrei foi essa bola toda e se eu estou errado. Ok, turma? Grande abraço para vocês, fiquem bem, ótimo dia. Logo mais a gente vem no Avenews e à tarde tem um boletim a ver com o nosso Felipe Tiru. Tchau, turma. Valeu, Flávio, obrigado pelas informações e pela análise. Como disse o próprio Flávio Dias, o técnico Marcelo Cabo, após a partida, foi para a coletiva de imprensa e fez uma análise desse empate com o Fluminense em 1-1. Saímos com um resultado que não foi bom para o Vasco e um
para minha opinião, um resultado muito injusto pelo que a gente produziu dentro da partida, né? Fizemos um bom primeiro tempo, depois dos 20 minutos conseguimos equilibrar o jogo e ter uma superioridade na segunda metade do primeiro tempo, saímos com o gol e mais uma vez uma desatenção no início do jogo ali numa bola parada. O Nenê mudou a batida, geralmente ele bate essa bola do centro para o segundo pau e acabou que ele bateu uma bola rápida, a gente teve um erro coletivo ali, tomamos mais um gol de bola parada. E até os 20 minutos a gente estava com o jogo ainda não encaixado, e aí parabenizar e ressaltar a entrada do Laranjeira, do Figueiredo, são 2 pratas da casa e 2 joias, que mais uma vez a gente lançou no momento certo, e ali a gente conseguiu mudar o panorama do jogo, né? A gente começou a propor o jogo, subimos a marcação, os meninos entraram muito bem, me deram passe por dentro, me deram profundidade, triangulações, e aí o Vasco foi muito superior, né? Tivemos 6 chances reais de gols contra 2 do Vasco, 12-8 em finalizações, 5-1 em chance real de gol, e superioridade na posse de bola, 52 contra 48. Todos os números prevalecem o Vasco nessa partida. Infelizmente, é a única coisa que a gente sai muito chateado com esse empate, porque merecíamos a vitória, né? Quanto ao meio atacante, temos o Marquinhos Gabriel, o Carlinho vem nos ajudando muito nessa empreitada, e eu tenho ali que eu posso usar o Laranjeira como hoje, o Peck também. Então temos alternativas aqui dentro do Vasco, que momentaneamente a gente não pensa em trazer nenhum camisa 10, né? Mas a gente vai analisar o mercado, na sequência do mercado, e se achar por si necessário, a gente vai buscando um camisa 10. Mas no momento, o Laranjeira hoje me entregou muito que eu queria de um camisa 10, e a gente precisa oportunizar, como fizemos com o Matias, como fizemos com o Peck, o Laranjeira e o Figueiredo também, que entrou muito bem. E sobre análise, comentários e opiniões, você que não viu, o card está passando aqui em cima do nosso pós-jogo, que ontem foi imperdível. Eu, Flávio Dias, Mari Barata, Vaguinho e o novo contratado do canal Atenção Vascaínos, Felipe Tiru, que apresenta hoje, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, o nosso Boletim AV. Está imperdível, tenho certeza que eu conto também com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. E por falar ainda sobre o jogo na coletiva de imprensa, eu perguntei ao técnico Marcelo Cabo, mais um jogo que o Vasco leva gols de bola alçada à área, bola parada, e o treinador respondeu assim a minha pergunta. Treinamos muito essa bola parada ontem, e a gente tem que continuar treinando exaustivamente para fazer as correções. Como eu falei anteriormente, foi uma mudança de batida do Nenê. Geralmente a gente olhou o vídeo, estudamos, trabalhamos, e ele mudou a batida, fez uma batida rápida e o Fred atacou o espaço, fez o gol, né? A gente tem que continuar trabalhando, é um calcanhar de Aquiles que a gente está tendo, o terceiro jogo consecutivo que a gente toma gol de bola parada, e pela terceira vez consecutiva que nos tira a vitória por causa de um gol de bola parada. Nos resta trabalhar bastante, melhorar essa questão da bola parada. Eu já achei que hoje melhorou bastante, com exceção do gol. A gente foi muito bem, e a gente precisa continuar trabalhando para melhorar, para evoluir. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que a equipe performou, com o que a equipe criou. Sem sombra de dúvida, o Marquinhos, o Marcos, o goleiro do Fluminense, deve ter sido, junto com o Andrei, o melhor em campo, né? O Andrei também fez uma grande partida. E o Marcos, com certeza, vai. Quando você joga com uma equipe como o Fluminense, que está se preparando para a Libertadores, né? Uma equipe que vem com uma base muito mais bem formada que a nossa, não tem uma reformulação tão grande, você acaba tendo todos os números superiores. O goleiro do Fluminense acaba sendo o protagonista da partida, sinal que o Vasco teve uma boa partida, uma boa performance. Mais uma vez ficamos tristes com a ausência da vitória. E ontem, quem também participou dessa coletiva após o empate com o Fluminense foi o volante Andrei. E aí eu fiz questão de perguntar a ele sobre a seguinte situação. Do time que iniciou a partida de ontem contra o Fluminense, apenas Zeca e Galarça não estavam no elenco principal do Vasco no Brasileiro do ano passado, quando o Vasco foi rebaixado. E eu perguntei, Andrei, o que mudou no espírito do time para essa partida contra o Fluminense, já que o time foi rebaixado ano passado sem esse espírito competitivo? E o Andrei respondeu assim.
Eu acho que a atitude da equipe, a gente está em constante evolução e está mostrando isso dentro de campo. Eu disse na primeira pergunta, vale destacar também o empenho, esse espírito de Vasco. Acho que o professor tem colocado isso, que nós temos que vestir a camisa do Vasco como se fosse o último momento da nossa vida, como se fosse um prato de comida a cada partida, e eu acho que a gente está abraçando esse espírito. Temos muito a evoluir ainda, mas eu tenho certeza que a equipe está com um espírito muito forte, uma equipe que está com o espírito de vencer, com gana de vencer, com gana de colocar o Vasco no seu devido lugar, e eu acho que essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento da equipe tem sido assim uma grande evolução para mim, que estou aqui desde o ano passado, e eu tenho certeza que se a gente continuar com esse foco, com essa determinação, daqui a pouco as bolas vão começar a entrar, as vitórias vão vir e vamos ter um grande ano. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o próximo jogo do Vasco no Campeonato Carioca será contra o Bangu em Volta Redonda. A partida está marcada para sábado às 9h05 da noite, ou seja, anota aí na agenda porque vamos ter os embalos de sábado à noite. E essa partida terá transmissão em TV aberta novamente pela TV Record e pelo pay-per-view da Vasco TV. Você que ainda não assinou, corre lá para assinar o pay-per-view da Vasco TV, você vai ajudar muito o clube. E o técnico Marcelo Cabo, à frente do Vasco, tem números bem curiosos. São 6 jogos, 5 empates e 1 vitória, ou seja, ele está invicto, isso mesmo. Nesses 6 jogos, o time marcou 9 gols e sofreu 7. A avaliação é sua, torcedor. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E como eu disse agora há pouco, o próximo jogo do Vasco será no sábado contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. O problema é que na próxima quarta-feira o time viaja a Minas Gerais para encarar o Tombense pela Copa do Brasil, partida essa eliminatória e partida única. E por isso o técnico Marcelo Cabo deve poupar jogadores importantes no sábado. E quem dá essa dica é o volante Andrei. Confere só. O professor fala que o Carioca é muito importante para a gente também. Nós temos essa ambição de classificar no Campeonato Carioca e eu tenho certeza que a equipe que jogar vai vir muito forte, vai vir com um pensamento muito focado para conquistar os 3 pontos contra o Bangu, porque é uma competição que a gente tem muita prioridade também. E é claro que temos um jogo quarta-feira contra a Tombense muito importante e eu tenho certeza que o professor vai fazer a melhor escolha. Quem tiver que jogar vai dar a vida pelo Vasco e vai buscar e lutar pelos 3 pontos. Já o técnico Marcelo Cabo, que não vai poder contar com 2 opções ofensivas, caso de Thales Magno e Vinícius contundidos, deve apressar as estreias de Léo Jabá e Morato. Esses 2 jogadores, até o momento, ainda não constam no bid da CBF nem no bira da Federação de Futebol do Rio, mas há uma grande expectativa e uma grande correria por parte da diretoria para liberar esses 2 jogadores ainda essa semana, já que o treinador quer contar com os 2 no jogo de sábado contra o Bangu, até para poder dar ritmo de jogo visando a partida de quarta-feira contra a Tombense pela Copa do Brasil. E o técnico Marcelo Cabo fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre essa situação dos atacantes do Vasco. A gente perdeu 2 opções de jogadores atacantes, perdemos o Thales, momentaneamente o Vinícius, por isso eu tive que lançar o Figueiredo e o Laranjeira, que vinham respondendo bem aos treinamentos. O Figueiredo eu trouxe do Sub-20 na última semana e a gente vem acompanhando ele e ele vem respondendo muito, mas muito bem. O Morato e o Léo Jabá, a gente vai ter uma reunião amanhã na representação para a gente analisar o momento deles, físico e técnico, para saber se já possamos contar com eles, pelo menos no banco, na partida diante do Bangu. Então, assim, amanhã a gente vai ter um parâmetro de que foi esse dia de treinamento dele hoje, o que vai ser amanhã, para a gente pelo menos tentar levá-los para dar um pouquinho de ritmo de jogo para eles,
para que eles possam começar a evoluir como a equipe vem evoluindo. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, recheado com muitas informações após o empate do Vasco contra a equipe do Fluminense. E hoje, como a gente já disse várias vezes aqui nesse Bom Dia Gigante, 5 horas da tarde, anota aí na sua agenda, vai ter o Boletim AV, estreia de Felipe Tiru nesse quadro aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu conto muito com a sua audiência e você que até agora ainda não é inscrito no canal, não faz isso. Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ficar muito bem informado. E tem também as nossas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram, e o nosso segundo canal, o AV+. O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pela Mari Barata. E para fechar esse Bom Dia Gigante, já que o Vasco não venceu, mas pelo menos vamos tentar dar um pouco de alto astral para você que está aí do outro lado. Rapaz, ontem na Vasco TV, olha só quem tentou dar passinhos de funk. Ah, essa é imperdível. Confere só, meu amigo JP Escofano. Que bancada, hein? Valeu, galera. Bom dia, ótima quarta-feira. Tamo junto. E dá umas risadas aí com o JP Escofano, nosso dançarino de meia tigela. Valeu, galera. Fui! Hey, yeah, pra sempre você, vou te desejar. Pra sempre você, eu sempre vou te amar. Pra sempre você, vou te conquistar. Pra sempre você, tu só me fez chorar. Tu só me fez chorar. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca,